students, turma do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. Sou o professor Fábio, vocês já me conhecem, e nosso tema de hoje, como vocês estão vendo aqui, sobre pronouns, que são os pronomes. Então, para quem estiver vendo a nossa aula pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a nossa aula só pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. Na nossa aula de hoje, mais uma vez, vamos falar sobre pronouns, que como vocês estão vendo no slide do lado. E a seguir no próximo slide, what is a pronoun? O que é um pronome? Here's the idea, what it matters and practice and apply. Aqui está dizendo, aqui tem a ideia, what it matters, para que serve, né? Qual é a utilidade, e practice and apply, ou seja, praticar e aplicar. E no slide a seguir, a gente tem aqui o pronoun, o significado. Pronoun is a word that is used in place of a noun or another pronoun. O que está dizendo aqui? Que o pronome é uma palavra que é usada no lugar de um substantivo ou um outro pronome. Okay? Então, substantivo é o nome que a gente dá a qualquer coisa que está à nossa volta. Cadeira, prato, mesa. Então, e pronome é uma palavra que, como está dizendo, que é usada no lugar de um substantivo. Tipo eu, tu, ele, ela, nós, vós, meu, teu, dele, dela. São exemplos de pronouns, de pronomes. E a gente vai ver mais lá na frente aí. No slide a seguir, a gente diz, aqui a gente vê o seguinte. A pronoun can refer to a person, place, thing or idea. Um pronome pode se referir a uma pessoa, a um lugar, coisa ou ideia, ok? O pronome pode se referir a tudo isso daí. Person, que é pessoa, place, que é lugar, thing, que é coisa, e idea, que é ideia. No slide a seguir, a gente vê o seguinte. The word that a pronoun refers to is called its antecedent. Então, a palavra pela qual o pronome se refere é chamado de antecedente. Olha só, no caso aqui a gente tem o Ramon visited Death Valley and he was impressed. Então aqui o he se refere ao Ramon, refers to Ramon. Ramon visited Death Valley. O Ramon visitou Death Valley. And he was impressed. E ele estava impressionado, ficou impressionado. Então, para não ter que repetir o nome Ramon de novo, na mesma frase, a gente substituiu por um pronome, que é o he, que quer dizer ele. No slide a seguir, a gente tem aqui pronouns such as we, I, he, them and it are called personal pronoun. Então, aqui os pronomes como do tipo we, que é nós, I, que sou eu, he, que quer dizer ele, them, que quer dizer eles ou elas, e o it, aí que quer dizer ele ou ela, para invariável, que não é usado para pessoa, são chamados de pronomes pessoais. Personal pronouns have a variety of forms to indicate different persons, numbers and cases. Nesse caso aqui, na explicação diz o seguinte, os pronomes pessoais têm uma variedade de formas para indicar pessoas diferentes, números e casos. Então, persons aí são pessoas no sentido assim dos pronomes em si. A primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural e assim sucessivamente. E os numbers são números, cases são casos, ok? Aqui no slide a seguir, vocês têm mais uma explicação que diz o seguinte. There are first person, second person and third person personal pronouns, each having both singular and plural form. Aquilo que eu falei há pouco aqui, já adiantei aqui essa explicação. A primeira pessoa, first person, segunda pessoa, que é second person, e terceira pessoa, que é third person, ok? Então aí são os personal pronouns, cada um tendo ambos o singular e o plural. No slide a seguir, a gente tem aqui dividido, sabe, mais definido em relação a singular e plural. Aqui nós temos a coluna com as primeiras pessoas, as pessoas do singular, e a coluna com as pessoas referentes ao plural, ok? I went out. I, eu, é a primeira pessoa do singular. I, first person.
You left too. Você saiu também. You left too. Então aí seria you, seria second person, segunda pessoa. You é você. He came by bus. Ele chegou de ônibus. Então aí que seria a third person do singular, do singular. E o he quer dizer ele, ok? Aí poderia também ter o she, que é o SHE, que também faz parte da terceira pessoa, ok? Do he, she e it. She came by bus, eu poderia dizer, tipo, ela chegou de ônibus, que também tem a mesma relevância do he. Agora aqui na outra coluna, na coluna do plural, nós temos já o we, nós. We left early, nós saímos cedo. E aí seria a first person do plural, primeira pessoa do plural, que é we, nós. You are leaving. Nós temos um outro you aqui, só que se refere ao você, uma única pessoa. E o you daqui da segunda pessoa do plural refere-se a vocês, duas ou mais pessoas. You are leaving, você está partindo, você está saindo, ok? Então o you aí refere-se a second person do plural. E finalmente aí na tabela nós temos o they. They came by car. Eles vieram de carro, ok? Então they aí significa eles ou elas. Aí a terceira pessoa do plural, third person, ok? No slide a seguir a gente tem o seguinte: each person pronoun form three cases: subject, object and possessive. Então aqui cada pronome pessoal, de forma de pronome pessoal, tem três casos. O subject pronoun, ok? Que é os que vêm normalmente no começo da frase, antes do verbo. O object pronoun, que é os que tem o mesmo significado em português dos pronomes dos subject pronouns, mas a diferença é que a função eles vêm depois do verbo ou provavelmente no final da frase. E os possessive, que são os possessivos, meu, teu, dele, dela, nosso, ok? Então no caso aqui, no próximo slide a gente diz o seguinte: choose the pronoun form depending on the pronoun's function in the sentence. Aqui pede para que a gente escolha a forma do pronome dependendo da função do pronome na frase. Olha só aqui na prática. He read about Death Valley. Então está no começo, está antes do verbo, seria o subject. Subject pronoun, como eu tinha explicado no slide anterior. Ele normalmente vem antes do verbo. Muitas vezes vem no começo da frase. No caso aqui, Julie asked him about the rocks. Então aqui seria o object pronoun, porque já está, como eu tinha explicado, depois do verbo. Então, him tem o mesmo significado em português aqui do he, que está na primeira frase aqui como exemplo. A diferença é que são funções diferentes. Julie asked him about the rocks. A Julie perguntou a ele sobre as pedras, ok? E lá embaixo na terceira frase, Ramon bought his book. Ramon comprou, bought aí é o verbo comprar, his book, o livro dele. Então aí o his está no sentido de possessive, ok? Então his, dele. E aqui mais a seguir no próximo slide diz o seguinte: pronouns help you talk about people concisely when you're telling a story. Nesse caso aqui, os pronomes ajudam você a falar sobre pessoa conciliamente quando você está contando uma história. Então aí usa muitos pronomes. No slide a seguir a gente tem aqui para uma prática e uma aplicação. Write the personal pronoun in the sentence below. Que você tem que escrever o pronome pessoal na frase abaixo. Olha só. Death Valley is famous for its strange moving boulders. Então aqui o Death Valley é famoso pelas suas pedras estranhas que se movem, ok? Boulders significa pedra, rocha, ok? Então aqui o pronome pessoal aqui na frase seria o its. Its. Que aqui seria o Death Valley seria o it, substituindo ele. Ok? E já aqui no próximo slide a gente tem aqui o antecedent. Antecedent. The antecedent is the noun of the pronoun or pronoun that a pronoun replaces or refers to. Então no caso aqui o antecedente é o substantivo ou pronome que um pronome substitui ou se refere.
Vamos ver isso aqui na prática. Use a singular pronoun to refer to a singular antecedent. Aqui a gente vai usar um pronome no singular para se referir a um singular antecedente. Olha só. One story has its setting in Egypt. Uma história tem a sua definição no Egito, né? A sua explicação, digamos assim. Então, o it's aí, sua explicação. A explicação de quem? Da história. Então, o it's aí refere-se à história. No próximo slide, use a plural noun to refer to a plural antecedent. No caso aqui, se usa um pronome plural para se referir a um plural antecedente. No caso, the characters have their motives for murder. Então, o their aí deles se refere aos personagens. Characters quer dizer personagens, ok? No slide a seguir, the pronoun must agree in person with the antecedent. O pronome deve concordar com a pessoa do antecedente, com a pessoa antecedente. No caso, Louis like his mysteries to have surprise endings. No caso aí, o Louis gosta dos seus mistérios para colocar finais de surpresa, né? Finais surpresa. Então, o his aí refere-se à primeira pessoa, à terceira pessoa, que é o Louis, ok? Em seguida, aqui no próximo slide diz o seguinte: the gender of the pronoun must be the same as the gender of its antecedent. Então, o gênero do pronome deve ser o mesmo do gênero do antecedente. Aqui nós vamos ver na prática, no slide a seguir. Ó. Personal pronouns have three genders for. Os pronomes pessoais têm 3 tipos de formas de gênero. A masculina, que é o he, o his e o him. Ele, que é o he, his, que é dele, e o him, que é ele, ok? Que é um objeto, o object pronoun. Aqui no feminine, a gente tem o she, o her e o hers. She quer dizer ela, her quer dizer dela e o hers quer dizer, no caso aqui é o objeto da oração, hers. Normalmente usa-se no final, dela também. Neuter, que seria o neutro aqui, que é o it e o its. It, ele ou ela, e o its, dele ou dela. Aí no caso de uma pizza, né, no caso de um objeto, de qualquer coisa aí, de qualquer coisa que não seja pessoa, ok? Então aí a gente fica por aqui, espero que vocês tenham absorvido conhecimento em relação ao conteúdo que a gente foi passado hoje na aula para vocês. Deixo aqui meu abraço virtual e nos vemos na próxima aula, ok? Bye bye, see you next time!